Oi, gente. Então, meu nome é Erika Beatriz, vocês não vão conseguir ver meu rosto aí porque eu tô gravando pelo PowerPoint. Mas eu tô auxiliando a professora Elma na correção de atividade, na produção de aula, porque eu e mais outros grupos de amigos estão participando do programa Residência Pedagógica. Nós ficamos responsáveis pela atividade de recuperação. Então preste bastante atenção no que vai ser falado aqui, porque vai ajudar muito vocês a resolver as atividades que eu acredito que já foram mandadas para vocês tirar uma nota boa aí e passar de ano. Então vamos lá. Nós vamos estar vendo aqui sobre mitose e meiose, resolvendo algumas questões sobre mitose e meiose, tecido adiposo, sobre o tecido conjuntivo e as fases do ciclo menstrual. Então vamos lá. Quais as diferenças entre mitose e meiose? Então a gente pode pensar assim, quando que o nosso corpo vai fazer mitose e quando que o nosso corpo vai fazer meiose? A mitose, ela sempre vai ser associada para a regeneração celular, quando você tem um machucado, sei lá, você caiu na rua, e aí teve um processo de cicatrização lá. Aquelas células lá foram lesadas, morreram. E aí, para ter outras células naquele lugar, você vai ter que ter a produção de mais células. Se for no braço, vai ter que ter células do tecido epitelial. Então, que processo que a sua célula vai fazer? A sua célula vai fazer mitose. E qual que é o resultado da mitose? A produção de duas células filhas idênticas à célula mãe. E elas vão ser duplicadas. Então, aqui, eu tenho 46 cromossomos, no final eu vou ter 46 cromossomos aqui e 46 cromossomos aqui. Duplicados. Já na meiose, sempre quando fazer meiose, sempre quando falar, a célula fez meiose, é porque ela está formando gameta. E quais são os gametas? Se for o homem, vai formar espermatozoide, se for a mulher, vai formar o óvulo. Qual é o resultado da meiose? A produção de 4 células filhas com um número reduzido de cromossomos. Aqui eu tenho 46 cromossomos na espécie humana, então no final, a metade, 23 cromossomos. Elas não vão ser idênticas à célula-mãe, tá? Aqui, ó, tem 23 cromossomos, porque aqui no meio acontece o crossing over, aquelas outras coisas que fica sendo assunto para outra aula. Então, mitose é para gerar duas células filhas, envolvida na produção de células somáticas, sendo todas iguais às células de origem. Além disso, o processo também acontece para a regeneração celular. Como eu ouvi falar, caso você machuque, o processo de mitose acontecerá. Meiose, somente produção de gametas. Segundo a questão 2. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, as células cancerosas multiplicam-se de maneira descontrolada, mais rapidamente do que as células normais do tecido à sua volta invadindo. Geralmente, elas têm capacidade para formar novos vasos sanguíneos que as nutrirão e manterão as atividades de crescimento descontrolado. O acúmulo dessas células forma os tumores malignos. Dependendo do tipo das células de tumor, alguns dão metástases mais rápidos e mais precocemente, outros fazem bem lentamente ou até não fazem. Então, o processo de multiplicações dessas células dá por... Então, a gente falou lá que sempre que a célula for multiplicar, aqui tá formando... O câncer vai formar gameta? O câncer aqui que ele falou? Não. Então, não é meiose. Metástase é um nome que a gente dá para esse crescimento descontrolado. Por exemplo, tem um tumor lá no rim. Mas aí, esse câncer, ele não está só lá no rim, ele já passou por pâncreas, por fígado. Então, esse tumor, essas células, elas sofreram metástase. Mas não é o processo de multiplicação, elas não se multiplicam por metástase, elas se multiplicam por mitose. Então, a resposta correta, letra A. Agora vamos falar sobre o tecido conjuntivo. Fazem parte do tecido conjuntivo, exceto o tecido conjuntivo, como vocês pesquisaram, tem outras aulas da professora Elma, ele é composto por... Ele envolve também outros tecidos. A gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, mas também temos outros tipos de tecido conjuntivo, está dentro do tecido conjuntivo.
que é o tecido ósseo, tecido adiposo, tecido cartilaginoso e tecido sanguíneo. Então, quem que não faz parte do tecido conjuntivo? O tecido muscular, porque ele tem um tecido próprio para ele. Então, a resposta correta aqui, quem não faz parte do tecido conjuntivo? Tecido muscular, letra B. 5. A famosa gordura localizada é uma das principais razões que leva as pessoas para a academia de ginásticas. Ela é formada por camadas de tecido adiposo que se desenvolvem em certos locais do corpo. Ih, gente, o que eu fiz aqui? Isso aqui, né? Ficar bonitinho. Pronto. Então, ele é formado por camadas de tecido adiposo que se desenvolvem em certos locais do corpo de maneira acentuada. Contudo, nosso corpo é envolvido mais ou menos por uma camada de gordura que fica embaixo da pele. Então, embaixo da pele, embaixo do tecido epitelial. Com base nessa afirmativa, responda: como são denominadas as células desse tecido e qual substância orgânica que armazena? Então, o tecido adiposo ele também faz parte do tecido conjuntivo, é um tipo de tecido conjuntivo. E qual que é o nome dessa célula que armazena gordura? O nome dela é adipócito. Então, as células que armazenam gordura são chamadas adipócitos. E o que eles armazenam? Eles armazenam gordura. Mas qual que é o nome corretinho de falar? Lipídio. E eles armazenam em forma de triglicerídeo. E aqui na letra B, a presença desse tecido é importante para o metabolismo do organismo. Comente sobre uma função da camada de tecido adiposo existente no nosso corpo. Aqui vai aparecer a barriguinha do homem, né? Que ele tem uma camada de tecido adiposo assim bem forte, né? Aí você pensa, qual que é a função do tecido adiposo? Ah, só deixar as pessoas gordinhas? Não, ele tem função também. Possui função de isolante térmico, reserva energética e proteção dos órgãos vitais contra choques e impactos mecânicos. Imagina aqui, você chega perto de você esbarra, sei lá, numa mesa. Os seus órgãos não vão sair para fora, porque tem uma proteção aqui do tecido epitelial e também do tecido adiposo, protege contra choques mecânicos. E é também uma importante reserva energética, principalmente naqueles animais hibernantes, por exemplo, os hamsters, que eles conseguem dormir muito tempo porque eles têm uma camada de gordura, os animais hibernantes, que possibilita que mesmo que ele tenha um baixo metabolismo, ele não morra. Ele ainda tem uma reserva de energia lá, localizada dentro dos adipócitos. Então, após serem produzidos, os espermatozoides ficam armazenados até o momento da eliminação, que é a ejaculação. Durante o período de armazenamento, essas células também adquirem mobilidade, tornando-se aptas a nadar em direção ao ovócito. A região em que os espermatozoides ficam armazenados é chamada de... Então, onde que os espermatozoides vão ser armazenados depois que eles foram produzidos? Vai ser aqui no epidídimo, que para ser liberado na ejaculação, ele vai passar aqui pelo caminho do ducto diferente, vai receber o líquido da vesícula seminal e da próstata, onde que nós vamos ter aqui já o esperma, que é a junção do espermatozoide com líquido, que vai ser liberado através da uretra. Nós vamos falar aqui agora sobre quais são as fases do ciclo menstrual. Envolve principalmente 3 fases. Essas são as 3 fases: fase folicular, fase ovulatória e fase lútea. A fase folicular é onde nós vamos ter a produção do folículo, que posteriormente ele vai ser o ovócito secundário. Então, aqui na fase folicular, eu tenho a produção dos folículos, e na fase ovulatória, eu vou estar liberando esse ovócito. Na fase ovulatória, eu libero o ovócito. Para que eu vou liberar ele? Para encontrar o espermatozoide para ocorrer uma fecundação. Caso não ocorra essa fecundação, eu entro na fase lútea, que é onde eu tenho o aumento da progesterona, que vai estar iniciando novamente todo esse ciclo aqui. Na fase ovulatória é o período mais fértil da mulher. Mais fértil por quê? Porque ela vai estar assim, gente, querendo reproduzir realmente. Porque é isso o princípio da fase ovulatória. É importante também a gente falar aqui que as pílulas anticoncepcionais, elas vão estar atuando principalmente com a progesterona e com o estrogênio.
A progesterona alta, ela vai inibir a fase folicular, ela inibe o hormônio luteizante. E o estrogênio, ele inibe a formação dos folículos. Então, se eu não vou ter folículo, eu não vou ovular. E é isso que eu quero, né? Eu não quero engravidar. Então, a pílula anticoncepcional é para isso. A utilização desses dois hormônios combinados para impedir que a mulher ovule. Em relação aos métodos contraceptivos, então, questão 8. Os métodos contraceptivos garantem a proteção contra a gravidez indesejada. Apesar de prevenir a gravidez, eles normalmente não garantem proteção contra infecções sexualmente transmissíveis. Qual método contraceptivo garante proteção contra IST? Então, lá a gente viu na questão anterior sobre também a pílula anticoncepcional. Ela é ótima para prevenir a gravidez, mas só que ela não vai te proteger contra, por exemplo, uma AIDS ou uma candidíase. Então, qual que é o método contraceptivo que garante proteção contra a infecção sexualmente transmissível? É a camisinha feminina e a camisinha masculina. Você utilizar ela, você vai ter uma proteção contra essas infecções sexualmente transmissíveis. Então, aqui nós encerramos a nossa correção de atividades para recuperação. Eu espero que vocês tenham compreendido, mas se alguma questão ficou assim, vocês não conseguiram entender, pode mandar mensagem lá no Classroom, porque eu e também a minha outra colega que também está auxiliando na residência pedagógica, a Beatriz Suzuki, vocês podem procurar o nosso nome lá e mandar mensagem, que a gente vai responder as dúvidas